Se você sente que seu metabolismo está lento e isso está prejudicando o seu processo de emagrecimento, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje você vai entender o que é metabolismo lento, o que é metabolismo rápido, você vai entender se de fato com o passar da idade nosso metabolismo desacelera e se isso impacta negativamente no nosso processo de emagrecimento. Também vou trazer algumas estratégias inúteis que comumente é utilizado para aumentar o metabolismo e, claro, por último, eu vou trazer algumas estratégias do que de fato você pode fazer para acelerar o seu metabolismo e destravar o seu processo de emagrecimento de uma vez por todas. Se você quer parar de perder tempo com estratégias que não funcionam e entender de fato o que realmente faz a diferença no seu processo de emagrecimento, fique comigo até o final. Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista especialista em emagrecimento e eu atendo presencialmente em Brasília, mas também eu tenho diversos pacientes ao redor do mundo onde eu atendo e faço acompanhamento de maneira online. Se você gostaria de entender um pouco mais de como funciona o meu processo de acompanhamento, vou deixar um link aqui embaixo. Pode clicar que você vai ser direcionado para o meu WhatsApp e eu te explico como funciona o processo e o meu método de acompanhamento. Antes de mais nada, para você entender o que é metabolismo lento, o que é metabolismo rápido, você precisa entender o conceito do que é metabolismo no final das contas. Metabolismo nada mais é que a soma de diversas reações que acontecem no nosso corpo para manter o nosso organismo vivo. Isso vai desde respirar, se movimentar, regular a temperatura corporal, fazer atividade física, tudo isso é metabolismo. Quando falamos de metabolismo lento ou metabolismo acelerado, estamos nos referindo do quanto de caloria o nosso corpo gasta ao longo do dia. Se o seu metabolismo é rápido, significa que você está gastando mais energia mesmo não fazendo nada. E quando nos referimos a metabolismo lento, o corpo ele gasta menos calorias quando você não está fazendo nada, teoricamente tornando o processo de emagrecimento mais difícil. Teoricamente. Mas o grande ponto sobre o metabolismo é entender, será que de fato o nosso metabolismo ele desacelera com o passar da idade? Muitas pessoas acreditam que o metabolismo desacelera com o passar da idade. E eu vejo várias pessoas colocando culpa no metabolismo dela estar acima do peso. Vejo pessoas de 30, 40 anos falando, nossa, o meu metabolismo é lento, é por isso que eu estou acima do peso. Mas o que a literatura científica diz sobre isso? Um artigo publicado em 2021, ele quis analisar se de fato o nosso metabolismo diminui com o passar da idade. E a resposta é sim, o metabolismo tende a diminuir com o passar da idade. Porém, para a surpresa de muitas pessoas, eu vou colocar uma imagem aqui desse artigo, bem interessante, a gente consegue ver que o metabolismo entre 20 e 60 anos permanece praticamente o mesmo. E após 60 anos, há uma redução pequena no gasto energético que está mais associado à perda de massa muscular. Ou seja, se você sente que engorda mais hoje do que antigamente, provavelmente o problema não é o seu metabolismo. Principalmente se você estiver nessa faixa entre 20, 50, 60 anos. E sim, há mudanças de hábitos que a gente vai discutir daqui a pouco. E para você entender mais profundamente sobre o metabolismo e que, de fato, não é um metabolismo que está jogando contra você, a gente precisa falar sobre o Nietzsche. Não é aquele filósofo Nietzsche, é Nietzsche, termogênese de atividade não relacionada a exercício. Vou colocar uma imagem aqui bem interessante para vocês entenderem o que a gente consta ali no metabolismo. Lá dentro do metabolismo, eu vou colocar a imagem bem aqui, que ele é composto por taxa metabólica basal, e a gente consegue ver em vermelho. A gente consegue ver que parte do nosso metabolismo também é dedicada a efeito térmico dos alimentos. O que isso significa? Significa que para você digerir alimentos, você gasta calorias, principalmente quando se trata de proteínas, ok? Então sim, se você não sabia que você gasta calorias para digerir o alimento, sim, isso acontece, ok? Outra parte que a gente consegue ver bem pequenininho aqui é a atividade física, que é academia, uma corrida, HIIT, dança, natação, alguma atividade física. Agora, uma grande parte aqui, a gente consegue ver o NEAT, que é a atividade física não relacionada, a termogênese não relacionada à atividade física. NEAT, diferente da atividade física, seria aquele gasto energético que você gasta realizando as suas atividades diárias. Sobe, desce escada, fala, gesticula, enfim. São essas atividades diárias que pode variar drasticamente de indivíduo para indivíduo.
E quando a gente olha na literatura científica, pode variar de 100 quilocalorias a 2.000 quilocalorias, o que pode ser bem significativo quando a gente pensa em emagrecimento. Porque pensa o seguinte, eu, Matheus, tenho uma rotina prioritariamente ou majoritariamente sedentária, uma vez que eu trabalho sentado, apesar de eu fazer atividade física, ok? Eu tenho uma rotina sedentária. Agora, comparado com um jardineiro que vira e mexe está pegando areia, água. Eu, Matheus, por exemplo, passo grande parte do meu dia sentado, então meu NET comparado com um jardineiro, ele é bem menor. Isso sim vai impactar e muito no nosso gasto energético total, fazendo com que, sim, seu processo de emagrecimento se torne um pouco mais difícil se você tem uma rotina majoritariamente sedentária. Você consegue ver na imagem que a atividade física tende a ser menor quando comparado com o NEAT, o gasto energético com o NEAT. O erro de muitas pessoas é achar que só porque está treinando você pode comer, mas quando na verdade o NEAT ele se torna ainda mais importante, seu gasto energético relacionado a outras atividades que sim, vai impactar no seu metabolismo. O grande ponto é que com o passar da idade, pensa comigo, com o passar da idade esse NEAT ele tende a diminuir, é uma tendência. Pensa o seguinte, um indivíduo que é jovem, 20, 22 anos, está batalhando, às vezes nem tem carro, tem que andar na parada 1 quilômetro para pegar um ônibus, para depois pegar outro ônibus. Imagine o gasto energético dessa pessoa por conta desse deslocamento. Às vezes essa pessoa que é jovem tem um trabalho que demanda andar bastante, uma vez que essa pessoa tem um trabalho operacional, sobe dessa escada, pega documento e para lá, enfim. Com o passar da idade, você tende a ter um pouco mais de dinheiro, você compra um carro, não precisa mais ir à parada pegar um ônibus. A atividade de trabalho, por exemplo, já é um pouco mais relacionada à área administrativa, você começa a delegar funções. Então, esse NEAT, esse gasto energético não relacionado à atividade física, tende a diminuir naturalmente. E quando a gente pensa no processo de emagrecimento, ele se torna um pouco mais difícil de fato. Então, se você hoje está sentindo que você engorda com mais facilidade do que antes, não é o seu metabolismo em si que está desacelerando, é porque esse NEAT que antes você realizava diversas atividades, anda para um lado para o outro, sobe, desce escada, pega documento, não sei o que, pega ônibus, enfim, cada pessoa pode variar. Esse NEAT ele tende a diminuir com o passar da idade. É uma tendência, não é uma regra, mas na maioria dos casos é isso que acontece e é isso que impacta negativamente no seu processo de emagrecimento. Uma forma bem interessante da gente aumentar esse NEAT, essa termogênese não relacionada à atividade física, seria, por exemplo, eu coloquei algumas coisas aqui que eu vou listar para você. Fique em pé por mais tempo. Se você trabalha sentado, seria interessante você realizar algumas atividades, andar para um lado para o outro, só para você aumentar esse gasto energético durante o dia. Subir e descer escadas, se possível, ao invés de você pegar elevador, seria interessante. Estacionar o carro um pouco mais distante do local onde você quer ir, pode ser interessante para você ter esse deslocamento e, por consequência, aumentar esse gasto energético. Na maioria das vezes, nós queremos estacionar bem na boca ali do estabelecimento, é bem comum, tá? Enquanto você fala no telefone, parece besteira, mas você pode caminhar um pouquinho, esse pequeno gasto energético pode ser interessante, sim. Fazer pausas ativas do trabalho, então, opa, estou trabalhando muito, estou estudando, pode ser interessante você fazer essas pausas ativas, opa, vou dar uma pausa aqui no trabalho, nos estudos, vou andar um pouquinho para um lado para o outro, pega uma água, bebe e volta a trabalhar. Pode ser interessante também para você aumentar esse NEAT. Se você tem pet, por exemplo, seria interessante você brincar com ele ou até mesmo sair para passear. E uma coisa que eu acho bem interessante é você monitorar quantos passos você dá durante o dia. Claro que você não vai contar ali, você tentando contar quantos passos você dá. Mas hoje existem diversas tecnologias, por exemplo, relógio, que pode contar os passos para você. Você tem o próprio celular que você baixa aplicativos especializados nisso para justamente você monitorar quantos passos você deu. Será que você caminhou muito ou caminhou pouco? Isso sim pode impactar e muito no gasto energético total no dia e, consequentemente, o NEAT. E uma forma de você aumentar esse metabolismo seria simplesmente você aumentando essa termogênese
não relacionada à atividade física, o NEAT. Agora vamos falar sobre algumas coisas que dizem que aumenta o metabolismo, aumenta o gasto energético e ajuda a emagrecer, mas que de fato não vai ajudar tanto. Primeiro, vamos falar da classe de termogênicos, ou também que é a base de cafeína. Existe um estudo bem interessante utilizando a cafeína e pegaram 2 grupos, colocaram ali a cafeína nessas pessoas, colocaram 4,5 gramas por quilograma de peso, que é uma dose bem interessante, no outro grupo placebo, e avaliaram se de fato o gasto energético ou o metabolismo dessas pessoas aumentaram após a ingestão de cafeína após o exercício. Então, ambos os grupos realizaram uma atividade física. E o que eles encontraram é que o aumento calórico é relativamente baixo, de 31 quilocalorias, o que não se torna clinicamente significativo. Se você comer uma paçoca, por exemplo, você consumiu em torno de 90, 110 quilocalorias. Então, se você acha que vai tomar o termogênico ou a cafeína para aumentar o gasto energético porque aumenta o metabolismo ou ajuda a perder gordura, você está completamente errado. Porque não é significativo essa perda de caloria ou aumento de metabolismo. Claro que utilizar a cafeína pode ser sim interessante para diminuir sua percepção subjetiva de esforço, fazendo com que você treine mais, pegue uma carga maior e a médio e longo prazo isso sim fazer a diferença. Mas que usar a cafeína vai aumentar o metabolismo? Não, isso não acontece. Importante ressaltar sobre o termogênico ou qualquer suplemento à base de cafeína é que em algumas pessoas, não é todas as pessoas, mas acontece com alguns pacientes que utilizam a cafeína sem orientação ali, não me fala nada. E aí quando eu pego, opa, é isso. O que é? São as pessoas que utilizam essa cafeína ou esse termogênico com o objetivo de queimar mais gordura para tentar emagrecer mais e acontece da pessoa atacar a ansiedade. Então toma cafeína para poder perder gordura, fica ansiosa, come mais e ganha mais peso. Acabou sendo um tiro no pé esse termogênico. Em alguns pacientes acontece justamente isso. Começa a utilizar um pré-treino, começa a utilizar um termogênico ou uma cafeína que seja, aumenta a ansiedade e começa a atacar na comida. Então tome muito cuidado. Um outro alimento que comumente é utilizado para aumentar o metabolismo seria o consumo de canela, pelo efeito termogênico dela. Mas vamos colocar um estudo aqui para ver o que eles conseguiram encontrar. Nesse estudo, eles utilizaram 2 gramas de canela e eles constataram que não alterou o gasto energético, não teve diferença na termogênese e nem na oxidação de substrato, ou seja, não demonstrou impacto nenhum relacionado ao gasto energético e nem ao metabolismo. Agora que você sabe o que é metabolismo, NEAT e quais são os mitos que permeiam o aumento do metabolismo para ajudar você a emagrecer, agora vamos de fato o que pode aumentar o seu metabolismo e favorecer o seu processo de emagrecimento. Quando a gente pensa no processo de emagrecimento sustentável a médio e longo prazo, a gente precisa levar em consideração a importância de construir massa muscular, músculos, porque sim, ganhar músculo aumenta sua taxa metabólica basal, seu gasto energético total. Claro que não chega a ser significativo, no sentido de quanto mais massa muscular, de fato você gasta mais calorias, mas não chega a ter um impacto clínico significativo. O grande ponto é que quando você tem mais massa muscular, você diminui a resistência à insulina, favorecendo o seu processo de emagrecimento. O ponto é que quando você treina, faz atividade física, você ganha massa muscular, significa que você tem uma vida fisicamente ativa. Significa também que você terá um gerenciamento maior sobre estresse e ansiedade e, por consequência, você também terá um melhor manejo do estresse e ansiedade relacionada à comida. Quando você faz uma atividade física, ganha massa muscular, você também terá um sono muito melhor que vai impactar positivamente no seu metabolismo. Na prática, para você aumentar o seu metabolismo, você precisa construir um estilo de vida favorável para que um processo de emagrecimento ocorra. Faça uma atividade física, construa mais massa muscular, se alimente de maneira adequada, beba água, durma bem, coma proteínas de maneira adequada e, claro, faça algumas atividades não relacionadas à atividade física para aumentar aquele NEAT, aumentar a quantidade de passos que você faz durante o dia, passear com o cachorro, atividades que vai aumentar esse gasto energético e irá impactar positivamente ali
no seu metabolismo, favorecendo o processo de emagrecimento. Se você está gastando energia tentando aumentar o seu metabolismo e não está vendo o resultado, talvez você esteja olhando para o lugar errado. O que de fato faz a diferença dentro de um processo de emagrecimento é você construir hábitos e repertório comportamental, é você se alimentar bem, fazer um déficit calórico que não seja agressivo ao ponto de você comprometer a sua massa muscular. É você ganhar massa muscular durante o processo de emagrecimento para tornar o processo muito mais sustentável e, claro, se movimentar mais ao longo do dia para você aumentar o NEAT. Se tem algo que eu preciso que você leve de uma vez por todas para o seu coração, que saia desse vídeo sabendo, é que ficar obcecado com a ideia de tenho que aumentar o meu metabolismo e a culpa é do meu metabolismo, é por isso que eu não consigo emagrecer. Tome muito cuidado. A verdade é que o metabolismo ele não é o seu vilão. Na verdade, tentar consertar tomando chás termogênicos, na verdade não vai fazer diferença nenhuma. O grande ponto é que você precisa construir hábitos e repertório comportamental compatível com o objetivo que você quer conquistar. Isso sim fará uma grande diferença dentro do seu processo de emagrecimento. Eu sei que para você que está buscando o processo de emagrecimento, é difícil a gente entender por onde a gente pode começar a construir de maneira sólida o nosso processo de emagrecimento para ser sustentável a médio e longo prazo. E foi exatamente por isso que eu fiz um vídeo, eu vou colocar linkado aqui na descrição e eu te vejo lá. Tchau, tchau!